Você já parou para pensar que talvez o que você sente há anos não seja normal? Não tô falando de uma tristeza que aparece de vez em quando. Tô falando daquele cansaço que não vai embora com nenhum descanso. Daquela sensação de que você tá vivendo no automático, cumprindo as obrigações, passando pelos dias, mas sem sentir de verdade que tá presente em nenhum deles. Muita gente carrega isso em silêncio. E o pior é que nem desconfia que tem alguma coisa errada. Porque a vida continua. O trabalho está sendo feito. As pessoas de fora não percebem nada. Então a pessoa vai concluindo que é assim mesmo, que a vida adulta é pesada, que todo mundo sente isso, que ela só precisa se esforçar mais. Só que não é bem assim. Existe uma forma de depressão que não grita. Ela não te derruba de uma vez. Ela vai chegando devagar, se misturando com a rotina, até você achar que aquilo faz parte da sua personalidade. E é justamente por isso que ela é tão difícil de identificar e tão perigosa. O que eu vou te mostrar hoje são 10 hábitos que parecem completamente normais no dia a dia, mas que a psicologia reconhece como sinais claros de depressão crônica. E pode ser que, ao longo desse vídeo, você se reconheça em alguns deles. Se isso acontecer, quero que você saiba que não está sozinho. Antes de continuar, eu quero te fazer uma pergunta. E dessa vez, não precisa guardar a resposta só para você. Nos últimos tempos, você tem se sentido cansado de um jeito que não dá para explicar direito? Aquele cansaço que não some nem depois de dormir, nem depois de descansar. Como se você estivesse carregando um peso que ninguém mais enxerga? Escreve aqui nos comentários, com suas próprias palavras, como você está se sentindo. Pode ser uma frase só. Pode ser um desabafo. Não tem resposta certa nem errada. Você vai ver que não está sozinho nessa. Sinal 1. Procrastinação constante. O primeiro sinal é um dos mais ignorados de todos. E provavelmente um dos que mais fazem a pessoa se sentir culpada sem motivo. Tô falando da procrastinação constante. Mas calma. Não é aquela procrastinação de vez em quando, de deixar uma tarefa para depois porque você está ocupado ou cansado de um dia pesado. Isso é normal. Isso acontece com todo mundo. O que eu tô falando é diferente. É aquela sensação de que mesmo as tarefas mais simples pedem um esforço que você simplesmente não tem. Responder uma mensagem, lavar a louça, fazer uma ligação rápida. Coisas que deveriam ser automáticas e que de repente parecem um peso enorme. E aí vem a culpa. A pessoa começa a se chamar de preguiçosa, de irresponsável, de desorganizada. Ela acha que o problema é falta de força de vontade, que ela só precisa se disciplinar mais. Só que não é isso. O que acontece no cérebro, em estado de depressão crônica, é que o sistema de recompensa não funciona do mesmo jeito. Nada parece motivador o suficiente para justificar o esforço. E o corpo, que já está esgotado por dentro, simplesmente trava. Não é preguiça. É esgotamento emocional se manifestando de um jeito que a gente não aprendeu a reconhecer. Se você se identifica com isso, continua aqui, porque os próximos sinais vão fazer ainda mais sentido. Sinal 2. Dificuldade de sentir prazer nas coisas que antes você amava. Esse aqui é um dos sinais mais dolorosos. E ao mesmo tempo, um dos mais difíceis de perceber. Porque a pessoa continua fazendo as coisas. Ela vai ao cinema, encontra os amigos, come o prato favorito, assiste a série que sempre amou. Por fora, tudo parece igual, mas alguma coisa mudou. Aquela faísca de alegria genuína sumiu. E a pessoa não consegue explicar direito o que aconteceu. Ela começa a achar que ficou chata, que perdeu o entusiasmo com a idade, que é fase, que vai passar. Mas os meses vão passando e aquela leveza não volta. O que está acontecendo aí tem nome. A psicologia chama de anedonia. É a dificuldade ou incapacidade de sentir prazer nas coisas que antes faziam bem. E ela é um dos sinais mais claros de que o sistema emocional está pedindo socorro. O problema é que a gente foi ensinado a associar depressão com choro, com cama, com escuridão. Então, quando a pessoa ainda está de pé, ainda está funcionando, ainda está sorrindo em foto,
Ela não se reconhece como alguém que pode estar sofrendo. Mas sofrer não precisa ter aparência de sofrimento para ser real. Se você está se lembrando agora de algo que você amava fazer e que hoje não desperta mais nada em você, para um segundo, respira e continua aqui comigo. Sinal 3. Irritabilidade desproporcional. Esse sinal aqui surpreende muita gente, porque quando a gente pensa em depressão, a primeira imagem que vem à cabeça é tristeza, é choro, é aquela pessoa quieta num canto. Mas a depressão crônica, muitas vezes, não aparece assim. Ela aparece como irritação, como uma impaciência que você não consegue controlar, como uma intolerância com situações e pessoas que antes não te incomodavam nem um pouco. Um barulho pequeno te tira do sério. Uma pergunta simples parece invasiva demais. Um atraso de 5 minutos vira um problema enorme e você reage de um jeito que, logo depois, te deixa envergonhado, porque você sabe que foi desproporcional, que não era bem assim que você queria ter agido. E aí vem mais culpa, mais autocrítica, mais a sensação de que tem algo errado com você. Só que o que está acontecendo não é falta de paciência, não é mau caráter. É um sistema nervoso que está sobrecarregado há tempo demais e que não tem mais capacidade de absorver nem as pequenas pressões do dia a dia. Quando o copo já está cheio por dentro, qualquer gotinha transborda. E a irritação é exatamente isso. É o emocional transbordando pelo único espaço que encontrou para sair. Se você tem se pegado reagindo de um jeito que não reconhece como seu, talvez não seja quem você é. Talvez seja o quanto você está carregando. Sinal 4. Sono desregulado. Esse aqui é um dos sinais que a gente mais normaliza no dia a dia. E talvez por isso seja um dos mais perigosos. Tô falando do sono desregulado. E olha, ele não aparece sempre do mesmo jeito. Tem pessoas que dormem 10, 12 horas e acordam mais cansadas do que quando deitaram. Tem outras que ficam olhando para o teto até de madrugada, com a cabeça acelerada, sem conseguir desligar mesmo estando exaustas. E tem aquelas que alternam entre os dois, dias dormindo demais, dias sem conseguir dormir nada. Em todos esses casos, o sono não está cumprindo o papel que deveria cumprir. Ele não está restaurando, não está descansando. E a pessoa acorda todo dia já começando no limite. Mas sabe o que ela faz? Ela toma um café, força o corpo a funcionar, vai levando. E vai achando que isso é só estresse, que é correria, que vai melhorar quando a vida aliviar um pouco. Só que a vida não alivia. E o cansaço vai acumulando em cima do cansaço. O sono desregulado de forma persistente é o corpo sinalizando que algo mais profundo está acontecendo. Não é frescura, não é falta de rotina. É o sistema inteiro comunicando que está em sofrimento, de um jeito que a gente aprendeu a ignorar. Se você não se lembra da última vez que acordou genuinamente descansado, isso merece atenção. De verdade. Sinal 5. Isolamento progressivo. Esse aqui é silencioso demais. E é exatamente por isso que demora tanto para ser percebido. A pessoa não some de uma vez. Ela não acorda um dia decidida a se afastar de todo mundo. O isolamento vai acontecendo aos poucos, tão devagar que nem ela mesma percebe. Começa recusando um convite com uma desculpa válida. Cansaço, trabalho, compromisso. Normal. Acontece com todo mundo. Mas aí vem outro convite. E mais uma desculpa. As mensagens vão demorando mais para ser respondidas. As ligações começam a parecer um esforço grande demais. Os encontros vão espaçando. E um dia, a pessoa olha para a volta e percebe que o mundo foi diminuindo, que o círculo foi fechando, que faz semanas, talvez meses, que ela não tem uma conversa de verdade com ninguém. E o mais difícil é que ela nem sente falta do jeito que deveria sentir. Porque ficar em casa, sozinha, longe de tudo, passou a ser o único lugar onde ela não precisa gastar energia que não tem. Só que aí vem uma confusão perigosa. A pessoa começa a achar que é introvertida, que prefere a solidão, que pessoas cansam mesmo, e vai aceitando aquele isolamento como se fosse uma escolha. Mas não é uma escolha, é proteção.
É um sistema esgotado tentando se preservar do único jeito que encontrou. E quanto mais tempo passa, mais difícil fica de voltar. Sinal 6 e 7. Dificuldade de concentração e sensação de vazio. Esses dois sinais andam juntos com uma frequência que assusta, e os dois têm uma coisa em comum. A pessoa quase sempre acha que o problema é ela. Começa pela concentração. A pessoa senta para trabalhar e a cabeça não para no lugar. Ela relê o mesmo parágrafo 3, 4 vezes, e não absorve nada. Esquece o que ia falar no meio de uma frase. Perde o fio de conversa simples. Toma decisões pequenas e sente que está carregando um peso enorme só para escolher qualquer coisa. E aí ela conclui que ficou burra, que não está se esforçando o suficiente, que precisa se concentrar mais. Mas o que está acontecendo é que o cérebro, em estado de depressão crônica, tem a capacidade de processamento comprometida. Não é falta de inteligência, é falta de saúde. E aí vem o segundo sinal. Aquela sensação persistente de vazio. Não é tristeza. É mais difícil de nomear do que isso. É como se faltasse alguma coisa que a pessoa não consegue identificar. Ela está numa reunião, numa festa, no meio de uma conversa, e por dentro sente que não pertence àquele momento, que está presente no corpo, mas ausente em tudo o mais. Ela olha para a própria vida e não consegue sentir aquilo como dela, e vai achando que é só ela que sente assim, que tem alguma coisa errada especificamente com ela. Não tem. Esse vazio é um sintoma, e sintoma pede cuidado, não culpa. Sinal 8 e 9. Autocrítica excessiva e hipersensibilidade emocional. Esses dois sinais são os que mais fazem a pessoa se sentir envergonhada. E justamente por isso, são os que ela menos fala em voz alta. O primeiro é a autocrítica excessiva. A pessoa acorda e já começa o dia se cobrando. Qualquer erro, por menor que seja, vira uma prova de que ela não é boa o suficiente. Qualquer conquista é rapidamente minimizada. Ela faz algo bem feito e, em vez de sentir orgulho, já pensa no que poderia ter sido melhor. E ela chama isso de perfeccionismo, de exigência, de querer sempre melhorar. Mas tem uma diferença enorme entre querer crescer e viver num estado constante de julgamento interno. Quando a voz dentro da sua cabeça é mais cruel do que qualquer pessoa de fora jamais foi com você, isso não é motivação, é sofrimento. E aí vem o segundo sinal, a hipersensibilidade emocional. Aquele choro que aparece do nada, no meio de uma música, numa cena de série, numa situação que a pessoa mesma acha que não merecia tanto, e ela se envergonha, acha que é fraqueza, que precisa se controlar mais. Mas o que está acontecendo é que o sistema emocional está tão sobrecarregado que qualquer gatilho, por menor que seja, abre a comporta. Não é exagero, é pressão acumulada que não teve para onde ir. A sensibilidade não é o problema. O problema é o tanto que essa pessoa está carregando sozinha, sem que ninguém ao redor perceba. Sinal 10. Funcionamento no modo automático. Esse é o último sinal, e talvez o mais comum de todos, porque ele se esconde atrás de uma aparência de que tudo está bem. A pessoa acorda, cumpre a rotina, trabalha, cuida dos filhos, faz as compras, responde os e-mails, por fora, tudo funcionando, tudo no lugar, mas por dentro ela não está presente em nada disso. É como se ela estivesse no piloto automático. O corpo vai, faz, resolve, mas a pessoa está em outro lugar, ou em lugar nenhum. Ela atravessa os dias sem conseguir sentir que está realmente vivendo aquilo, sem conseguir se lembrar direito do que aconteceu na semana passada, sem conseguir dizer o que de fato sentiu hoje. E ela acha que isso é normal, que todo mundo vive assim, que a vida adulta é exatamente esse ritmo pesado de só ir cumprindo as coisas. Só que existe uma diferença enorme entre estar ocupado e estar anestesiado. Existir não é o mesmo que viver. E quando os dias começam a parecer todos iguais, sem cor, sem gosto, sem nenhum momento que você consiga guardar como seu de verdade, alguma coisa está pedindo atenção. Esse vídeo foi criado com um único objetivo:
te ajudar a entender o que você está sentindo. Não para te assustar, não para te rotular, mas porque muita gente passa anos sem nome para o que sente. E isso pesa. Se você se reconheceu em qualquer um desses sinais, por favor, procura um médico ou psicólogo. Não precisa estar no fundo do poço para merecer ajuda. O sofrimento que você sente é válido exatamente do tamanho que é. E agora eu preciso te perguntar uma coisa importante. Você conhece alguém que vive assim sem perceber? Porque o próximo vídeo vai te mostrar como identificar isso em quem você ama. E o que fazer quando a pessoa não quer aceitar ajuda.